Eu desejo saudar a consagração com a santa, gloriosa e poderosa paz do Senhor. Estamos com o coração agradecido por mais esta oportunidade. A gente sabe que as oportunidades são dadas por Deus. Há pessoas que não aproveitam, as oportunidades são dadas por Deus, não é? Mas quando a pessoa fica doente ou numa cama, sem poder caminhar para o templo, aí vai ver o valor dessa oportunidade. Então, alguns podem estar na casa de Deus, mas preferem estar na sua casa. Nós estamos aqui, essa manhã de consagração, está relacionada com o ciclo da oração, que se desenvolve até a tarde, para a glória de Deus. E a consagração é pedindo a Deus que Deus, Ele cure os enfermos, que essa pandemia se afaste, não é? Que Ele console as famílias enlutadas, que Ele nos guarde desse Covid-19 e que aqueles que estão frios, desanimados, eles sejam reanimados pelo poder do Espírito Santo para prosseguir servindo a Deus, não é? Salvar as almas, não é? Orar pelas pessoas doentes, né? Não esquecer da nossa Joviana, ela precisa da oração da igreja, não é? Somente as orações é quem pode curar, né? Curar ela. E então nós acreditamos que Deus, Ele responde às orações. Então nós vamos meditar hoje na Bíblia Sagrada, mas nós vamos ler a palavra de Deus. Depois nós iremos orar. Vamos ler em Jeremias 29 e o versículo 11. Jeremias 29, 11. Está escrito: porque eu bem sei os planos que penso de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Nós vamos orar. Nesta oração, orar por a irmã Thelma, né? A família perdeu o irmão, 49 anos, Covid, e a família do pastor Ivaldo, né? Que também ele partiu. Ontem, o Covid. Teve o Covid, venceu, foi para casa, mas tem as sequelas e atingiu muito a parte renal dele. Ele voltou ao hospital e aí ele faleceu. Então vamos estar orando, né? Quem necessita de oração? Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor aplique a leitura da Sua palavra no nosso coração, no coração dos ouvintes, ó Pai. Ajuda, Senhor, olha para os pedidos que nós falamos aqui, as pessoas, e outros mais que nós não citamos o nome. Pedimos, Senhor Deus, pelos que se recuperam do Covid, é o nosso irmão de Jair, irmão Clementino, nosso irmão auxiliar, doutor Henrique. Sim, meu Pai, nós pedimos pela família da irmã Thelma, meu Pai,
e outros mais em nome de Jesus. Amém. Deus trabalha de acordo com um plano. Amém? Diga comigo, Deus trabalha de acordo com um plano. Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os planos que penso de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. Todos nós sabemos que a redenção dos pecadores, ou seja, a nossa salvação, aconteceu mediante um plano que Deus ele planejou. Se Deus não tem planejado, não tem feito um plano, também não tinha acontecido a redenção dos pecadores. Sim, a cruz, ela fez parte de um plano de Deus. A redenção, ela teve a presença da cruz. E sem a cruz, também não há cristianismo. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado o meu discípulo, não é? Então esse plano, que é o plano da salvação, da redenção, ele foi elaborado por Deus desde a fundação do mundo. E é importante a gente saber isso, que Jesus veio, executou esse plano, mas esse plano ele foi elaborado por Deus desde a fundação do mundo. Aqui em Apocalipse 13, versículo 8, vamos ver o que diz a Bíblia. Apocalipse, deixa eu ver se é o 13, o versículo 8 mesmo. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a morte de Cristo, ela foi planejada, elaborada desde a fundação do mundo. Porque Deus trabalha de acordo com um plano. Nós fomos escolhidos, fomos eleitos para a salvação, segundo a Bíblia, antes da fundação do mundo. E isso aqui está em Efésios. Em Efésios, você pode procurar, capítulo 1, versículo 3 por diante. A Bíblia, ela confirma essa declaração. Efésios 1, 3 por diante, está escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, ou seja, escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E aqui fala da escolha de Deus, a escolha dos gentios.
fomos eleitos, escolhidos, adotados. Glória ao nome do Senhor, antes da fundação do mundo. Então, a gente observa que o nosso Deus, esse Deus que a gente serve, o Deus que você serve, que está acompanhando aí na nossa live, Ele é um Deus que trabalha de acordo com um plano. Deus não trabalha com improviso. Deus não é Deus de improviso. Deus, Ele trabalha de acordo com um plano. Aleluia! A gente tem que ter essa certeza. Quando Jesus estava para separar-se dos seus discípulos, Ele disse em João 14, versículo de 1 a 3. Veja que palavra maravilhosa. João 14, de 1 a 3. Veja o que Jesus ele disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é um plano. Aleluia! É um plano. Foi um plano de Deus, não é? Olha, eu vou preparar. Quando tudo estiver pronto, eu venho buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Então, você que está aqui nesta manhã, e você que está acompanhando na transmissão, saiba de uma coisa, você é um plano de Deus. Eu sou um plano de Deus. Você é um plano de Jeová. Se o diabo quiser ou não quiser, mas você é um plano de Deus, é um plano de Jeová, não é? É um plano de Deus, é um plano de Jeová, não é? Aleluia! Glória a Deus! E a gente precisa saber disso. Você precisa saber disso, você precisa ter a certeza disso. Você veio hoje, essa manhã aqui, porque Deus, Ele queria falar contigo. Você está acompanhando na live, porque Deus, Ele queria falar contigo. E Ele quer dizer, você é um plano meu. Kamansui debekandahaya. Meus amados, a cruz, a igreja e o universo, e você e eu e nós fomos planejados por Deus. Aleluia. Ramansui tebekandahaya. Nós somos planejados por Deus. Alguém pode olhar para você e não lhe dar valor, não é? Ou reprovar você, mas você é importante. Quem olha para você tem que saber que está olhando para um plano que Deus realizou. Aleluia. Você é um plano realizado por Deus. Porque Deus trabalha de acordo com um plano. Vocês sabem que quando Deus, Ele fez o universo, fez a terra, e Ele criou o homem, Ele disse a razão, o plano por que criou um homem. E Ele disse o plano dele com o homem: crescer, multiplicar, povoar a terra, lavrar o jardim do Éden, adorar a Ele. Aleluia!
Então, quando Jesus estava para ser assunto aos céus ou separar-se dos discípulos, ele disse: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então, já que a cruz, a igreja e o universo, não é? Inclusive você é um plano de Deus, não é? Então, eu tenho uma palavra para lhe dar da parte de Deus. Não saia do plano. Arabaxandaraia. Eu sou um plano, você é um plano, então não saia do plano de Deus. Não fuja do plano de Deus. Porque Deus trabalha de acordo com um plano. Aleluia! E você não veio a este mundo, você não é obreiro onde você estiver, porque você quis ser um obreiro, mas porque Deus te escolheu. E você é um plano, não fuja do plano. Aleluia! Não saia do plano. Permaneça no plano. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala de diversas pessoas que saíram do plano. E é isso que a gente precisa ter cuidado. Porque não basta saber que Deus tem um plano. É importante saber qual é o plano. Mas é mais importante permanecer no plano. Não sair do plano. Glória a Deus. Porque Deus, ele trabalha de acordo com um plano. Se você sai do plano, então o trabalhar de Deus, ele não permanece na sua vida. Então a Bíblia, ela mostra algumas pessoas que saíram do plano. E sabemos que Deus tem um plano em cada criatura. Existe um hino que é cantado. Deus tem um plano em cada criatura. Então a Bíblia fala de homens e mulheres que saíram do plano. E o que foi que aconteceu com eles? Porque não é só sair do plano e acabou, não. Quando sai do plano, tem as consequências. E quando permanece no plano, também tem as consequências. As consequências de quem permanece no plano são consequências boas. Veja como ele diz assim: porque eu bem sei os planos que penso de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quer dizer, ele promete prosperidade para quem permanece no plano. Então, a Bíblia, ela fala aqui de uma história de um profeta que é muito conhecido da igreja, muito conhecido de vocês, o profeta Jonas. Deus tinha um plano, porque Deus trabalha de acordo com um plano. Deus não trabalha sem plano. Deus não atira para todo lado. Deus só trabalha com objetivo. Deus não trabalha sem objetivo. Então, Deus tinha o plano, porque Jonas foi chamado para ser um profeta, e Deus tinha um plano. E Deus disse para Jonas qual era o plano, mas Jonas, ele fugiu do plano, ele saiu do plano, não é? E a Bíblia diz aqui, no livro de Jonas, no capítulo 1, que um dia veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, dizendo para ele: Jonas, levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E a Bíblia diz, é interessante, que a primeira ordem que Deus deu, ele ouviu, ele atendeu. Quando Deus disse: levanta-te, e Jonas se levantou. Mas ele não se levantou para obedecer o plano. Ele se levantou, a Bíblia diz, para fugir do plano. E ele levantou-se para fugir diante da face do Senhor, quando Deus mandou para Nínive,
e ele agora resolveu navegar para Tarsis e tomar um sentido contrário. E descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e desceu para dentro, além do navio. Então, é importante a gente saber que Deus tem um plano, mas você e eu, nós temos livre-arbítrio para escolher. Deus, ele não interfere no livre-arbítrio, não é verdade? Porque a vontade de Deus é que ele fosse para Nínive, entendeu? Quer dizer, que ele obedecesse o plano que Deus tinha na vida dele para alcançar aquela população. Mas tinha vontade dele. E é muito importante a gente saber conviver com essas coisas. É difícil, mas é importante saber conviver com a vontade de Deus e a nossa vontade. Porque Deus, de vez em quando, no seu plano, ele quer de nós uma coisa que não está dentro da nossa vontade. E não estava na vontade de Jonas ele ir para Nínive. Ele não queria ir para ali. Mas o plano de Deus é que ele fosse ali para Nínive para pregar ali naquela cidade. Mas a Bíblia, ela mostra, não é? Que, na verdade, quem obedece a Deus tem as consequências boas. E quem não obedece o plano tem as consequências más. Então a palavra de Deus diz que por causa de que Jonas, ele fugiu do plano, ele saiu do plano, Deus mandou o mar, um grande vento, e fez uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, é importante você entender que não adianta querer fugir dos planos de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Não adianta querer fugir dos planos de Deus. Deus manda, aleluia, um vento forte e uma grande tempestade na embarcação que Jonas ele ia navegando. Quem sabe você que está ouvindo esta palavra também não está passando por uma tempestade, um vendaval na sua vida, e você pode estar a se perguntar por que é que está acontecendo isso. E Deus está respondendo para você: é porque você está fugindo do plano, é porque você está querendo sair do plano. Não saia do plano, diz o Senhor Jeová nesta manhã. Não fuja do plano, glória a Deus, permaneça no plano. Kamansui de Benaracheia. Aleluia. Por quê? Por que razão Jonas achava melhor para Tarsis? Ele achava que era melhor ir para Tarsis, mas Deus estava entendendo que para ele era melhor ele ir para Nínive. Glória ao nome do Senhor. Porque mesmo indo para Nínive contra a vontade dele, mas estava no centro da vontade de Deus. Deus ia abençoar grandemente aquele homem ali naquela cidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que naquela embarcação que ele ia, não é? A palavra de Deus diz que ali estavam os marinheiros, e os marinheiros ficaram assombrados e clamavam, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. É verdade, não é? E quando a pessoa está fora do plano, fugindo do plano, está como uma pessoa adormecida, não é? Adormecido espiritualmente, afastado, na verdade, glória a Deus, dos interesses de Deus. Está dormindo, para Jonas significava estar interessado nos seus próprios interesses e não no interesse de Deus. Mas a gente percebe na palavra do nosso Deus, não é? Que eles jogam as fazendas, o peso do navio, vai jogando no mar para aliviar o peso, para ver se passava
por aquele momento difícil, se livrava daquela dificuldade. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o problema não era o peso que ia na embarcação. O problema era Jonas que estava na embarcação. E quando Jonas sai do plano, aconteceu na vida dele o que acontece na vida de todos. Quando a gente sai do plano e a gente vai para um lugar que Deus não planejou, então também a gente leva problema para aquelas pessoas que estão naquele lugar. Aquelas pessoas sofrem por nossa causa. Ali estavam os marinheiros sofrendo, a tripulação sofrendo, por causa de um homem que estava fugindo do plano de Deus. Não fuja do plano de Deus, porque senão a sua família ela vai sofrer. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? A sua família vai sofrer. Jeroboão foi um rei que ele começou a consagrar sacerdotes, não é? Levar pessoas para o sacerdócio que não tinham chamada de Deus, que não estavam habilitadas para o sacerdócio. Mas Deus, ele saiu do plano, mas o que Deus fez? Ele pagou também o preço, e a Bíblia diz que a sua família também pagou o preço por causa do seu erro. Então, meu irmão, minha irmã, obreiro do Senhor, você que está ouvindo, santa serva de Deus, dirigente de ciclo de oração, de coral, de conjunto, Deus está falando contigo. Não fuja do plano, não saia do plano, porque senão muitas pessoas vão sofrer por sua causa. Kamansui tamanaya ceia, rebasui panabasui kamanabashaya. Aleluia, 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 aleluia. Deus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Masui pamacha. Aleluia, aleluia. Então, é a palavra de Deus para nós aqui nesta manhã. Deus trabalha de acordo com um plano. Aleluia. Nós não podemos sair do plano. Ai de ti se sair do plano. Ai de ti se fugir do plano. Aleluia. Porque tem hora que o plano de Deus é a gente comer uma comida que a gente não comeria nunca. Como aconteceu com Pedro, né? Pedro mata e come aquele lençol, e na verdade Deus estava falando dos gentios, de Cornélio, e ele dizia: não, eu nunca comi coisa comum e imunda. E ele disse: não chame comum e imundo aquilo que Deus santificou. Arabaxaia. Nós não podemos chamar de comum e imundo aquilo que Deus planejou. O plano de Deus é um plano santo. Aleluia. E o plano de Deus para Nínive era um plano santo. E Jonas, ele precisava cumprir aquela missão. E é isso que nós temos que entender. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos forasteiros aqui. A gente veio aqui para cumprir uma missão. Você está cumprindo a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Ou você está fugindo da sua missão? Então Deus trabalha de acordo com um plano. E a palavra de Deus diz e mostra o quanto que Jonas ele sofreu, porque ele foi desobediente, porque ele saiu do plano. E a Bíblia diz que ele, na verdade, ele teve vitória. Por que ele teve vitória? Porque ele pôde voltar para o plano.
Amém? Ele teve vitória porque ele pôde corrigir o seu erro. E eu sempre digo que é o único erro que é bom, numa força de expressão, é aquele que a gente pode consertar. Mas tem erro que a gente não pode consertar. Glória a Deus. A gente pode pensar agora na história do profeta velho e do profeta novo. O profeta novo, Deus deu um plano para ele e disse que ele fosse profetizar contra Jeroboão, não é, sobre o altar, sobre a situação deplorável do povo, mas disse para o profeta novo: você nem volta pelo mesmo caminho, você não coma ali, você não beba naquela terra. Glória a Deus. Esse era o plano de Deus. Vá, entrega a mensagem, aleluia, ao rei, mas não volte pelo mesmo caminho, nem coma, nem beba naquela terra. E a Bíblia diz que ele profetizou contra Jeroboão, como Deus mandou, dentro do plano de Deus. Mas o rei manda que alguém pegue o profeta, que não tem nome, diz que é um profeta que desceu de Judá, e pegue esse profeta e prende esse profeta. E quando ele estende a mão dele fica como se fosse aleijada, ressequida. E o rei clama ao homem de Deus e diz: ora para que a minha mão seja restituída. E ele orou e a mão dele foi restituída. E ali o rei quis abençoar, entre aspas, o profeta, dizendo para ele: vem comer, eu quero te dar um banquete, como uma recompensa, etc. Aí ele disse: não, o plano de Deus, o plano aqui de Deus é um só, eu não posso comer nem beber aqui nessa terra, eu vou me embora. E ele foi seguindo. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, que não basta estar no plano, tem que permanecer no plano até o fim. Amém? Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia! É como o santo obreiro do Senhor que está na obra. Aleluia! Não basta ele está no plano de Deus no início do ministério, nem também ir até o meio do ministério. Ele tem que ir até o fim, permanecer até o fim. Tu, porém, vai até o fim do plano. Aliba, suíta, manaiaxaia. Ele começou bem. Ele ficou no plano, aleluia, mas do meio do ministério para frente, podemos dizer assim, agora aparece o profeta velho, aquele homem: eu sou velho, eu tenho experiência, você é novo, aleluia, vamos comer, vamos beber na minha casa, um anjo de Deus me apareceu e disse que é para você ir. Então, irmão, ele deixou de obedecer à voz de Deus, não é? Para se iludir com a falsa profecia do profeta, que era um homem velho, e com certeza ele tinha peso, não é? Ele tinha respaldo, não é verdade? Como aquele obreiro que chega e diz: eu sou antigo, eu tenho experiência, e todo mundo respeita pela idade. Mas a palavra de Deus diz, lá em Ezequiel, que quando o homem com o tinteiro de escrivão a sua cinta, ele é ordenado punir e agir no meio do povo de Deus. Foi dito por Deus: começa pelos mais velhos. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Começa pelos mais velhos. Camaçuí, parabaia. Porque na velhice há uma tendência à acomodação. Aleluia.
Há pessoas que na igreja ou no ministério pensam assim, como quem trabalhar numa firma. Quando começa a trabalhar, chega na hora, tudo que o patrão pede faz, não discute com o patrão, não faz nada. Mas quando vai passando os anos e começa a sentir uma falsa sensação de segurança e diz, eu tenho minha carteira assinada, eu agora tenho estabilidade, aí já começa a mudar. Já não é mais como era antes, já não trabalha mais com a perfeição que trabalhava antes. Assim é no evangelho, assim também é no ministério. A pessoa começa trabalhando com muita garra, mas se não vigiar, quando for ficando mais velho, vai ficando relaxado. É por isso que foi dito, começa pelos mais velhos. Mas eu glorifico a Deus e exalto o nome do Senhor, porque nessa manhã tem gente aqui idosa dando glória ao nome de Jesus de Nazaré. Camansui, panaia cheia. Aleluia. Então, nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que a gente está abrindo diálogo, está abrindo conversa, amizade. A gente tem que ter muito cuidado, irmão, com aquelas pessoas que aparecem para conversar com a gente, não é verdade? Abrir conversa com a gente tem que ter cuidado, porque se na vida do profeta novo não tivesse aparecido o profeta velho, ele tinha voltado da sua missão e ele não tinha saído do plano, mas ele deu ouvido àquele homem que apareceu. O diabo, ele é terrível, irmão. A gente tem que ter cuidado com ele, meu irmão e minha irmã, porque quando ele não acha brecha na gente, ele procura alguém que ele possa usar para atrapalhar a nossa vida. Mas há poder no sangue derramado na cruz do Calvário. Cuidado com aquela pessoa mais idosa, ou aquele obreiro mais idoso que não está no plano, que saiu do plano e vai trazer um conselho para o obreiro mais jovem, mas é um conselho que vai tirar ele do plano. Ainda existe profeta em Israel, tenha cuidado. Aleluia! Porque alguém pode chegar e dizer, olha, eu sou antiga aqui nessa igreja, eu já conheço esse povo, não entra nisso aí não. Aí a pessoa entra naquela conversa e sai do plano de Jeová. Jonas saiu do plano, mas pôde regressar. Mas há pessoas que saem do plano e não tem mais como voltar. Então, para nós o importante é permanecer no plano de Deus. E se por algum motivo você está fora, aproveite a oportunidade. Regressa em nome de Jesus. Reconhece o teu pecado, como Jonas reconheceu. Por que Jonas reconheceu? Jonas começou a voltar para o plano de Deus quando ele disse assim, lançai-me ao mar, porque eu sei que por minha causa está acontecendo tudo isso. Aleluia. Isso é uma visão para dentro de si, reconhecer o seu erro. Vocês estão passando por isso, porque eu saí do plano. Mas me lança no mar. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que a tripulação recearam de jogar Jonas no mar. E eles apelaram por tudo ainda, para ver se resolvia a situação sem jogar Jonas. Depois eles oraram ao Deus e disse assim, que Deus não colocasse o sangue de Jonas sobre eles, porque eles iam jogar Jonas. E ele disse, na oração deles, ele dizia, e esse homem vai morrer, porque não tinha como não morrer, ser jogado dentro de uma tempestade. Glória a Deus. Mas porque saiu do plano, ele foi para dentro do peixe. E ele se viu como se estivesse no inferno.
Aleluia. Mas aí, ele reconheceu, ele orou a Deus, e a misericórdia de Deus o jogou na praia. E Jonas pôde voltar, aleluia, e Deus falou com ele pela segunda vez, a Bíblia diz. É interessante essa palavra, maravilhosa. No capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus é Deus de segunda chance. Amansui manamá. Oh, Deus chegou e disse: olha, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive pela segunda vez. Aleluia. E Jonas não perdeu a segunda chance. Aleluia. E você não deve perder também. Aleluia. Obedeça ao plano de Jeová. Siga o plano. Mas aquele profeta novo, ele resolveu obedecer à voz do profeta velho. E ele saiu do plano. E ele foi comer e ele foi beber na casa daquele profeta. E a Bíblia diz que Deus ali levantou aquele próprio profeta velho. E reclamou a desobediência dele. E disse: você não vai ser sepultado no sepulcro da sua família. E quando ele ia, glória a Deus, a sua viagem de volta, a Bíblia diz que um leão pegou aquele profeta, aquele homem que saiu do plano, e ceifou a vida dele. E os viajantes que passavam por ali viam o corpo do profeta no chão, via o leão perto e via também um animal que transportava. E eles disseram isso na cidade, que tinha um homem morto. E o profeta velho ficou sabendo. E ele disse: eu vou lá. E quando o profeta velho chegou lá, encontrou o corpo, estava lá o leão e o animal. E o mais interessante, que o leão, ele nem comeu o corpo do profeta, nem também matou o animal. Era Deus dizendo que, na verdade, a profecia estava se cumprindo. Que era somente para matar, mas não era para comer. E aquele corpo precisava ser sepultado. Aleluia. Então, Jonas ele pode voltar para o plano, mas o profeta novo, ele não pôde voltar para o plano. Então, que nessa manhã, você guarde essa palavra maravilhosa da parte de Deus, que veio para o seu coração, para o meu coração, aleluia. Olha, saiba de uma coisa, volte para casa sabendo que Deus trabalha de acordo com um plano. Não saia do plano, não fuja do plano, permaneça no plano. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agora, pedindo a Ele para a gente não sair do plano, não é? Aleluia, nosso Deus e nosso Pai. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, Arabasuita Manabaxaia. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Senhor, quero te apresentar o teu povo que veio essa manhã aqui, Senhor, buscar a tua presença, Deus. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Meu Senhor, é muito bom a gente saber que o Senhor trabalha de acordo com um plano, que nós somos plano teu, Senhor. Nós somos um projeto teu. Eu sou um projeto teu. O irmão é um projeto teu. Os santos obreiros são projetos teus.
A família é um projeto teu, meu Pai, e o Senhor tem plano em cada criatura. O Senhor tem plano na vida de cada um de nós. O Senhor tem plano na vida dos santos obreiros, Senhor. E nós que te servimos somos obreiros. Muitas vezes por causa das pressões, Senhor, somos tentados, Senhor, a sair do plano, a fugir do plano, às vezes por aconselhamento de pessoas que se mostram idôneas, Senhor. Pode ser que a gente saia do plano, fuja do plano, mas há poder, Senhor, no sangue derramado na cruz do Calvário. Nós queremos, Senhor Deus, cumprir a nossa missão. Olha para o teu povo que está aqui reunido, olha para a tua igreja, Senhor, olha para aquele que está, meu Pai, agora acompanhando essa transmissão, e o Senhor tem falado profundamente, o Senhor tem dito: não saia do meu plano, aleluia, permaneça no meu plano. Nos ajuda, Deus, a permanecer no plano, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.